Olá, eu sou a professora Denise Pedrinho, eu sou coordenadora do mestrado e doutorado em agronegócio sustentável da Uniderp e eu fui convidada para falar hoje um pouco com vocês sobre as técnicas de propagação de plantas medicinais. Então é um prazer poder trabalhar com vocês um pouquinho com esse projeto Talentos para a Ciência que tem tido tanto sucesso e realmente a gente tem encontrado muitos talentos. Então eu sei que esse é um projeto com biomédicos e farmacêuticos, então eu espero que a gente consiga passar para vocês um pouquinho sobre as técnicas de propagação de plantas medicinais. Eu sou engenheira agrônoma e, como eu disse para vocês, eu trabalho aqui na Uniderp há muitos anos, tanto no curso de agronomia quanto no mestrado e doutorado em agronegócio sustentável. Bem, então eu desejo a todos que sejam bem-vindos, né? Que vocês possam desfrutar comigo hoje um pouquinho das técnicas de propagação de plantas medicinais. E por que é importante a gente falar um pouco sobre as técnicas de propagação de plantas? Porque essas técnicas, esses métodos, que vão garantir o sucesso das plantas a campo. Então, quando essas plantas vão para o campo, se foram mudas muito bem produzidas, são plantas que vão ter sucesso, né? Cuja produção ela será efetivada. Então, é primordial que a gente faça e entenda sobre a produção de mudas, que isso vai fazer toda a diferença no campo futuramente. Então sejam bem-vindos. Essas técnicas que nós vamos falar um pouquinho hoje, elas contemplam a propagação sexuada e assexuada de plantas medicinais. E eu vou dizer para vocês como isso acontece, né, durante essa oficina. E espero que vocês possam entender e gostar. Espero que gostem, tá bom? Então vamos lá. Então a propagação, como eu falei, ela é essencial para o sucesso do cultivo. E essas técnicas, elas permitem, quando bem aplicadas, que a campo as plantas produzam com qualidade, né? Que elas consigam suportar e superar os intempéries do meio, né, temperaturas diferentes, às vezes alguma escassez de água. Então é fundamental que as mudas elas tenham essas características de qualidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A propagação sexuada é a propagação por sementes. Então como é que isso acontece? As sementes elas são indivíduos, né, que são produzidos pelas plantas e essas sementes elas têm características. Então, quando a gente trabalha com sementes que não são domesticadas, que são aquelas sementes que nós colhemos da própria planta direto no campo, muitas vezes, e colocamos essas sementes para germinar, elas vão ter uma variabilidade genética muito grande. Mas, quando se trata de sementes certificadas ou híbridos, a qualidade é maior. Então, essas plantas, elas são melhoradas geneticamente. A semente, ela é melhorada geneticamente. Então, o que acontece? Se vocês observarem essa foto, as plantas que são provenientes de sementes híbridas ou certificadas, elas têm uma uniformidade melhor. Não são idênticas umas das outras, mas têm características semelhantes e uniformes. Se a gente tem uma semente que ela não é um híbrido, que ela não é melhorada geneticamente, então ela não tem essa uniformidade. Cada indivíduo é único e tem características diferentes. Então isso faz com que muitas vezes umas sementes se desenvolvam mais que outras e gerem plantas diferentes. Né, plantas que são mais desenvolvidas ou menos, porque a propagação sexuada, ela é uma propagação em que cada indivíduo é único e ele tem características específicas, diferentes, embora muitas vezes eles sejam bem semelhantes. Então, a propagação sexuada por semente, ela é uma propagação às vezes muito mais fácil, né? Que a gente compra a semente, muitas vezes certificadas, se possível, e coloca essa semente para germinar e você tem um indivíduo, né, que vai produzir. A semente, quando ela não é um híbrido ou não é certificada, que é aquela semente que muitas vezes a gente pode colher no quintal, ou enfim, né, que ela não tenha essa certificação,
ela vai germinar, porém diferente. Ela pode ter características inferiores quando comparadas com sementes provenientes de híbridos, né? Então essa é uma diferença. Mas para vocês entenderem melhor, eu aqui então eu defini um pouquinho, né? As espécies silvestres são aquelas espécies que sementes são colhidas delas diretamente e elas têm uma variabilidade genética muito grande. Então são indivíduos muito diferentes quando semeados, né? Não são iguais, são irregulares. E quando nós compramos sementes certificadas, que é o que nós chamamos de sementes agronômicas, essas sementes são plantas geneticamente melhoradas e essa genética ela permite que as plantas tenham mais uniformidade e uma menor variabilidade. Porém, essas sementes elas podem ter dormência. O que é dormência? É quando você coloca uma semente para germinar e embora você dê todas as condições para ela germinar, ela não germina. Então ela tem um impeditivo, que pode ser um impeditivo físico ou fisiológico. Se for físico, normalmente é uma semente que tem um tegumento rígido, né? Se for fisiológico, é porque é uma semente que pode estar imatura, foi colhida fora da época, ou ela pode ter tido algum problema embrionário e que o embrião não tem viabilidade. Aí é feito uma técnica para superar essa dormência. Não é exatamente o que nós vamos falar aqui, mas é para que vocês entendam que se porventura você coloca uma semente para germinar, dá todas as condições e ela não germina, ela pode ter dormência. Então aí, dependendo da semente, nós temos que proceder com uma técnica para superar a dormência. Essa técnica pode ser submeter a semente a uma água quente, pode ser uma escarificação, né? Química, pode ser você lixar um pedacinho da semente quando há possibilidade disso, porque se elas forem muito pequenas não é possível. Então o tratamento para superar a dormência, ele vai depender do tipo de semente, do tamanho da semente, né? Então, mas é uma característica que pode acontecer em se tratando de propagação sexuada, que é realizada por sementes, tá bom? Aqui no caso da propagação sexuada, o que nós separamos para falar com vocês um pouquinho? Nós separamos a espécie camomila. A camomila, ela é uma espécie medicinal muito utilizada para chá e ela é propagada por semente. Então, normalmente a gente compra a semente da camomila, nós vamos ver isso na nossa aula prática, na nossa oficina. E essa semente, ela é colocada para germinar em um recipiente adequado, e ela vai se desenvolver no início num recipiente pequeno e depois ela vai para o campo. A camomila é muito fácil da gente conseguir cultivar, porém, tem sempre um porém, ela precisa de regiões de clima mais ameno, ou em regiões mais quentes, a gente precisa trabalhar com a camomila em épocas mais frescas do ano. Então, nada mais é a propagação sexuada, ou no caso da camomila, você colocar a semente da camomila para germinar e quando ela tem ali os seus 21 a 25 dias após a germinação, que ela já tem um portezinho, né, de 3 a 4 folhas definitivas, a gente leva essa mudinha para o campo. Lá no campo, lá no canteiro, normalmente a sol pleno, né? Elas são plantadas aí de 30 em 30 centímetros. Mas o primeiro passo, que é importante a gente observar, é produzir muda com qualidade. Por isso eu oriento comprar normalmente uma semente certificada em casas agropecuárias que vão permitir a qualidade dessa muda. A camomila, ela tem que ter alguns cuidados com relação ao solo. É uma planta que precisa de um solo que tenha bastante matéria orgânica, uma irrigação equilibrada, né? E normalmente plantas de pleno sol. Então, é difícil cultivar a camomila? Não. O difícil é você plantar a camomila numa época específica para ela. Porque em regiões muito quentes, ela vai ter um pouco de dificuldade de desenvolver. Tá? Então, passando aqui para o outro slide, vocês vão entender melhor. A gente coloca a semente para germinar num recipiente específico,
que daqui a pouco eu vou falar como é e como a gente tem que fazer, e também na nossa aula prática. Normalmente a gente coloca de 1 a 2 sementes para garantir, né, a germinação. Essa semente vai germinar. No caso da camomila, ela demora 7 dias mais ou menos para germinar. E quando ela estiver lá com seus 15 dias após a germinação, se germinar 2 plântulas, a gente vai fazer o desbaste e deixar apenas uma plântula. Essa plântula vai permanecer nesse recipiente por pelo menos mais 15 ou 20 dias e a partir daí é que vai para o canteiro definitivo. Tá? Então, é importante para a propagação por sementes que se observe o desenvolvimento dela, não pode faltar água durante esse processo, né? E a gente vai falar isso daqui a pouco, a importância da irrigação, da luminosidade, do substrato. E importante também a gente não esquecer de fazer o desbaste, que é quando germina mais de uma plântula, precisamos manter apenas uma para que não haja competição entre elas durante o início do desenvolvimento. Então essa é a propagação sexuada. Quando a gente fala da propagação assexuada, ela é uma propagação que ela é realizada por partes vegetativas da planta, por estruturas vegetativas. Então, é considerada e é um clone. É uma planta que ela vai ser idêntica à planta mãe. Ela é um indivíduo que tem uniformidade, que é homogêneo, né? Então todas se desenvolvem ao mesmo tempo. Se eu tirar várias estaquinhas de uma mesma planta mãe, todas elas vão ter a mesma característica da planta mãe. São clones. E é uma propagação que é um pouco mais, tem alguns detalhes a mais, né? Porque a gente precisa preparar essa estaca, preparar esse material propagativo. Mas muitas plantas medicinais são propagadas via assexuadamente, né? Então, eu escolhi para vocês entenderem um pouco melhor 2 métodos de propagação assexuada, que nada mais é do que a estaquia e a divisão de toceiras. A estaquia, ela nada mais é do que você ter pedaços da planta mãe. Esses pedaços, partes da planta mãe, pode ser uma estaca de ramo, uma estaca de folha ou uma estaca de raiz. O que vai determinar é a espécie que a gente vai propagar. Então, essa estaquinha, ele é um método eficiente. A estaquia garante produção de clones, que são plantas idênticas à mãe. E é muito fácil de fazer, né? A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco. A divisão de toceiras, ela consiste quando você separa partes da planta mãe. Então, você tem uma planta que tem muitas brotações e raízes, essa planta ela é dividida e isso é chamado de divisão de toceira, que é um método muito eficaz para plantas que formam toceiras. Então, um exemplo para a estaquia é a hortelã e um exemplo para a divisão de toceira é o capim-cidreira ou o capim-limão, certo? Então, aqui a gente tem o exemplo, né, da estaquinha da hortelã, como é que ela é retirada da planta mãe, e aqui a divisão de toceiras do capim-cidreira, certo? Isso é muito tranquilo. Como é que é feito isso, né? Então, a gente separa ali uma estaquinha da hortelã, que ela vai ter várias folhas. Essa estaca, ela precisa, eu sempre falo, vamos fazer a toalete da estaca, que nada mais é do que você retirar as folhas de baixo, mantém apenas 2 folhas, uma estaquinha sempre tem que ter um tamanho padrão, né, de 5 a 8 centímetros, até 10 centímetros, mas uma vez que você definir, é sempre igual, né? E aí você mantém 2 folhinhas, você pode ou não cortar essas folhinhas ao meio. No caso do hortelã não precisa, porque as folhas são pequenas e isso evita que a planta desidrate. Porque vocês entendem que na estaquia a fonte de alimentos da planta está toda na folha, que vai ser toda realizada pela fotossíntese, que a gente vai ver daqui a pouco. Então ela precisa ter a folha ali presente, porém
um pouquinho menor e não uma quantidade muito grande, porque a planta ela evapotranspira. E se ela evapotranspirar e murchar, a gente compromete a qualidade dessa muda. Então, para o hortelã, corta-se a estaquinha, a gente faz a toalete dela, deixando 2 folhas, e aí colocamos no recipiente específico, com substrato próprio, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa é a estaquia. A estaquia, ela é utilizada para várias plantas ornamentais, para várias plantas medicinais, e são clones. Por isso que quando vocês vão à floricultura, por exemplo, e vem lá uma série de crisântemos, todos iguais, de margaridas, todos iguais, todos foram provenientes de clones, porque são espécies que têm essa adaptabilidade, ok? Aqui a gente tem então um exemplo da divisão de toceiras, que é do capim-cidreiro ou do capim-limão. Então você tem uma toceira grande, essa toceira ela vai ser dividida, olha só, e feito o toalete também, a gente limpa essa toceira, tira o excesso de raiz, e essa toceirinha, temos aqui uma parte dela, vai para um vasinho, diferente do hortelã, que vai para um recipiente menor. O capim-cidreira a gente coloca num recipiente maior, com substrato específico também. Então, essas são as formas de propagação assexuada que a gente separou para vocês aqui na oficina e que é o que nós vamos fazer também depois no vídeo aula da oficina em si, né, na prática da oficina. Quando a gente fala então sobre propagação, produção de mudas, é muito importante que os substratos sejam específicos. Então, o que é um substrato específico? Um substrato, para ele ter qualidade, ele precisa ter boa drenagem, né? Ele precisa reter um pouco de água, mas não pode encharcar. O substrato, ele precisa ter uma porosidade ideal, por quê? Porque as raízes precisam permear por todo o substrato. Então, é importante que esse substrato ele seja proveniente de compostos orgânicos. Muitos substratos eles podem ser comprados comercialmente, claro, são vendidos comercialmente e são os ideais, porque eles já têm uma quantidade de adubo, macro, micronutrientes, o adubo orgânico. Eles têm um pouco de vermiculita, que a vermiculita nada mais é do que um mineralzinho que está ali dentro do substrato, pequenas partículas que vão favorecer a retenção de água um pouquinho. Então, o substrato ele fica um pouquinho mais úmido com a presença da vermiculita. Por isso que quando a gente compra um substrato comercial, é muito melhor, porque ele está isento de qualquer problema de pragas, de doenças, e ele tem todas as características específicas para o início do desenvolvimento das mudas. Então, o substrato, ele vai ser colocado nos recipientes que vão receber as mudas, seja a semente ou seja a estaca, e ele precisa ter essas características específicas. Tá? A gente não pode correr o risco de fornecer para essa muda um substrato que tenha problema, né, que resseque, que não tenha permeabilidade. Então é importante atentar para o substrato, certo? Quando a gente fala em recipientes para a produção de mudas, a gente pode trabalhar com recipientes que são tubetes de PVC, né, que são retornáveis, usa e retorna, que são bastante sustentáveis, vamos dizer assim, e uma vez que eles são utilizados, eles podem ser reaproveitados, desinfetados e lavados e tudo mais, né? Ou a gente pode usar também as bandejas de isopor. As bandejas hoje nós temos de isopor, de plástico, de vários modelos. As bandejas são muito interessantes para propagação por semente, porque elas vão permitir o desenvolvimento radicular, como nessa mudinha aqui, ó, por todo, né? Aqui, as raízes elas vão permear por todo o espaço aqui do recipiente, que vai estar preenchido com substrato, e normalmente essas bandejas elas têm um furinho no fundo, que é para drenar a água e para conduzir as raízes para baixo.
Então, é muito interessante e é muito importante que os recipientes sejam adequados para a produção de mudas, tá? De plantas medicinais. Então, as bandejas são muito utilizadas. Tubetes de PVC também, dependendo da espécie, certo? Bom, fatores ambientais que interferem na produção de mudas. Se eu perguntar para vocês quais são os fatores ambientais, aí eu entendo que todo mundo vai pensar, é a luz, é a água, é a nutrição, é isso mesmo. Então, esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento inicial e também para todo o ciclo das plantas, certo? A luz, ela é a fonte primária de energia das plantas. Nós vamos falar um pouquinho de fotossíntese daqui a pouco. Então, através da luz, a planta ela vai transformar a energia luminosa em energia química, que é nada mais é do que a fotossíntese. É um pouco difícil, às vezes, para a gente entender isso, mas eu tenho certeza que vocês viram isso em algum momento, né? Então, eu acho que vocês vão recordar que todas as plantas, elas realizam a fotossíntese. E para isso, elas precisam também de água, né? Então, a água e a luz, elas são fundamentais para o desenvolvimento das plantas, desde o início até o final do ciclo. E principalmente na produção de mudas, que elas são plantas jovens e não podem sofrer nenhum tipo de estresse no início do desenvolvimento. Um outro ponto fundamental são os nutrientes, né? Os nutrientes, eles são elementos que vão fornecer a nutrição inicial dessas plantas. Esses nutrientes são adubos, que podem ser químicos ou orgânicos, ou os dois, né? Misturados juntos e aplicados ao substrato durante o início do desenvolvimento. O ar é fundamental. O ar, ele leva para as plantas tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Gás carbônico está diretamente ligado à realização da fotossíntese, né? Então, esses elementos, eles são fundamentais no início do desenvolvimento das plantas. Por isso que se você for trabalhar com a produção de mudas, elas têm que estar num local em que elas tenham a luz, o ar, os nutrientes e a água, ideal para o início do desenvolvimento. E isso vai também depois, né, para todo o ciclo da planta. Por que eu digo isso? Por que isso é fundamental? Porque quando a gente fala em fotossíntese, o que é a fotossíntese? Eu imagino que vocês saibam, né, com toda certeza. Então, para ficar um pouco mais claro, né, as plantas, elas absorvem água e sais minerais, que são nutrientes, sempre pelas raízes. Por isso que é fundamental um substrato ideal, né, que ele vai permitir que as raízes tenham acesso à água e aos nutrientes. Então, a planta ela sempre vai se alimentar pelas raízes, certo? E a planta ela sempre vai respirar e absorver CO2 pelas folhas. As plantas, elas respiram como nós. Elas absorvem o oxigênio na respiração e liberam o CO2. Porém, para que elas realizem a fotossíntese, as plantas absorvem da atmosfera o CO2, certo? Quando isso acontece? Quando os estômatos estão abertos, a planta vai capturar essas moléculas de CO2 que estão na atmosfera e essas moléculas de CO2, junto com a água, né, com os nutrientes que vêm da raiz, vão se transformar em alimento para ela, que é a fotossíntese. Então, para que isso aconteça eficientemente dentro de uma planta, ela precisa então que os nutrientes absorvidos pela raiz cheguem até as folhas. E como é que isso acontece? Através de um vaso condutor chamado xilema. O xilema, que é esse vermelhinho aqui, se você cortar aqui uma fatia desse tronquinho, desse galho, né? E olhar, você vai ver que o centro dele tem esse vaso condutor, chamado xilema, e ele vai conduzir por toda a planta a seiva bruta, que nada mais é do que água e sais minerais diluídos. E essa água e sais minerais vão chegar até as folhas, e aqui nas folhas, quando os estômatos se abrem para evapotranspirar, eles absorvem o CO2, e aqui no cloroplastos,
dentro da folha, que é uma organela que vai acontecer a fotossíntese, então ela transforma esse CO2 em outros elementos, em outros produtos, né? Então, CO2 mais água se transforma em glicose, proteína, que nada mais é do que a seiva elaborada, que é transportada por todo o resto da planta por um vaso condutor chamado floema, que é esse verdinho aqui. Então, o vermelhinho, xilema, leva água e sais minerais para toda a planta, chegando nas folhas faz a fotossíntese. Tudo que é produzido na fotossíntese através da energia luminosa, do CO2 e da água, ela vai ser translocada por toda a planta, através da seiva elaborada, e nesse processo em que a planta converte, né, a energia luminosa em energia química, ela libera moléculas de oxigênio. Por isso, ela vai purificando o ar, que ao mesmo tempo que ela vai capturar o CO2 para o seu próprio alimento, após a conversão desse CO2 em alimento, ela libera uma molécula de oxigênio. E isso é muito importante, é fundamental. Por isso que eu coloquei os elementos essenciais para o início do desenvolvimento das plantas. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, e espero também que daqui a pouco a gente vai se encontrar na nossa aula prática, que é uma oficina que eu vou fazer prática com a produção de mudas, tanto produção de sementes quanto a estaca, para que vocês entendam. E eu agradeço muito a oportunidade e eu espero ter contribuído e desejo sorte e sucesso para todos esses talentos. Um abraço! Olá! Então vamos dar continuidade à nossa oficina de produção de mudas e a gente vai falar um pouquinho de cada fase, daquilo que eu falei na aula teórica, né? Especificando os recipientes, especificando os tipos de substrato, especificando o tipo de propagação. Então vamos começar um pouquinho pelos recipientes. Quais são os recipientes indicados para a produção de mudas? A gente tem especificamente as bandejas de isopor. O que essas bandejas têm de especial? Elas têm uma cavidade ao fundo. Essa cavidade ela permite que haja uma drenagem da água e que as raízes também, no desenvolver das plantas, elas saiam aqui embaixo, apareçam aqui. E isso ocorre uma poda natural. Então é muito importante porque as sementes não fiquem enoveladas, né? Então esse é um recipiente específico. Ele é em forma piramidal. Então as raízes elas são direcionadas para baixo. Então essa bandeja ela é muito utilizada para a produção de mudas, tanto de sementes quanto estaquias. A gente tem um outro tipo de bandeja também, que são as bandejas de plástico ou PVC. Elas são mais descartáveis. Também o mesmo processo, um furo embaixo e tem todo um formato piramidal para baixo. A gente tem também esse tipo de bandeja, que é bem maior, tá vendo? É o mesmo processo, mas elas são bem maiores. Então, são para plantas que têm um porte maior. Então, os recipientes, eles são fundamentais, porque eles vão dar estrutura para as mudas no início do desenvolvimento. E essa estrutura, ela vai permitir que as raízes, elas permeiem por todo o espaço e tenham um sistema radicular saudável. Falamos também dos substratos. O que são substratos? O que é? Do que ele é formado? Então, o substrato ele é formado de composto orgânico, né, que é uma mistura de composto orgânico, vermiculita e muitas vezes o solo comum, a terra comum. Isso tudo ele está disponível no substrato comercial. Então, por isso que é importante que a gente compre o substrato comercial, porque ele já tem todos esses elementos em quantidades específicas, além de ter adubo, macro e micronutriente. Eu falei para vocês sobre a vermiculita, que é um mineral da família das micas e ela absorve água. Então, no processo de produção do substrato, ela que vai manter o substrato úmido, certo? Então, nós vamos passar agora para o enchimento da bandeja, para que vocês entendam como é feito isso no processo de produção de mudas.
Então, aqui nada mais é do que o substrato comercial, né? Esse substrato, ele é colocado nas bandejas. Para a produção de mudas por sementes, a gente não pode socar. Ele tem que ficar levemente pressionado. Se eu for trabalhar com a produção por estacas, ele tem que ficar bem firme, bem pressionado. Não pode ficar, a estaca não pode ter folga quando colocada aqui. Então, é bem simples essa forma de preenchimento na bandeja, né? Então, a gente faz o procedimento em toda a bandeja, preenchemos a bandeja com todo o substrato. Ele é bem úmido, se vocês perceberem, que ele forma até um torrãozinho. Então, ele tem essa característica, é própria dele. Então, essa é a forma com que a gente enche. Uma vez que a gente faça esse enchimento, a gente faz uma leve pressão e preenche os espaços, porque não pode sobrar espaços vazios aqui. Ok. Feito isso, nós vamos então seguir para a propagação sexuada. A gente vai trabalhar então com a semente de camomila, né? Comprei uma semente comercial sem fazer propaganda, né? É uma semente certificada, então é importante que seja certificada. Lembra que eu falei dos híbridos? É uma semente que ela tem um vigor, uma qualidade melhor do que aquela semente doméstica que a gente fala, né? Então aqui ela é muito fininha, muito pequenininha. Então normalmente eu sempre coloco na hora de propagar, a gente não vai conseguir escolher 2 ou 3, elas vêm várias. Aí a gente faz, né, aqui a colocação da sementinha nas bandejas de uma forma bem suave e complementamos com um pouquinho de substrato, certo? Essas sementes aqui eu coloquei mais ou menos, ela entrou mais ou menos aqui umas 4, 5 sementes ou mais. Então, todas essas sementes, elas vão provavelmente germinar, porque elas são certificadas. Quando elas germinarem, a partir do 7º dia de germinação, nós vamos contar pelo menos mais 10 dias para poder fazer o desbaste. E em que momento a gente faz o desbaste? Então, aqui eu tenho um modelo para vocês entenderem. Olha só, aqui essas mudinhas, elas todas germinaram, não é camomila, tá, gente? Ela é só um exemplo. Então, olha só, quando ela chegar nesse ponto, olha aqui, germinou 2, aqui até mais de 2, o que nós vamos fazer? O desbaste, que nada mais é do que cortar e manter apenas uma plântula por célula. Essa aqui é uma célula, então a gente vai manter apenas uma. Sempre cortar com a tesoura. A gente nunca puxa, porque se eu puxar, eu vou comprometer o sistema radicular da muda que vai ficar. Então a gente sempre pega uma tesourinha e corta. Normalmente a menorzinha, a gente descarta, certo? E aqui ela tá, né, feito esse desbaste, nós vamos aguardar pelo menos mais 10 ou 15 dias e elas vão para o campo, né, de maneira definitiva. Então essa é a propagação sexuada, são essas fases que a gente, né, acompanha. Passando então para a propagação assexuada por estaquia. Lembra que eu falei no vídeo que a gente vai promover o toalete da estaca? É bem simples. Então aqui a gente tem uma estaquinha de hortelã, né? O ideal é que a gente mantenha pelo menos 2 ou 3 folhas apenas. As outras a gente vai retirar, né? Fazemos o toalete, né? Vocês vão perceber que aqui, ó, na inserção da folha com o caule é uma gema. Então é uma plantinha que vai brotar aqui. E na hora de colocar na bandeja, a gente faz um corte em bisel, que é chanfradinho, para aumentar a superfície de contato. Feito isso, se eu não for pôr para estaquear no mesmo momento, eu tenho que colocar na água. Ela não pode desidratar. Em alguns casos, a gente faz também a diminuição da parte aérea. Por quê? Para diminuir a evapotranspiração pelas folhas. Essa estaquinha, a reserva de sobrevivência dela é a folha. Então é pela fotossíntese. Então ela precisa ter a fotossíntese realizada
mas ela não pode evapotranspirar em excesso. Então, por isso que a gente corta, como eu falei na aula. Então, a gente vai proceder assim com algumas estaquinhas, né? Pelo menos procurando manter todas do mesmo tamanho, fazendo o toalete, uma tesoura comum mesmo, porque é uma estaca bem fácil de cortar, né? E aí a gente corta o bisel na água. Ok, feito isso, né? Se eu tivesse com todas as estacas prontas, a gente parte para estaquia. Então a gente vai colocar na bandeja de uma forma que ela fique bem firme. E aqui, a partir de mais ou menos, aproximadamente 30 dias, essas estacas vão estar enraizadas. E aí elas vão a campo. Ou elas vão para um vasinho, como esse. E normalmente o hortelã em casa, ele é cultivado assim. Ouviram as araras aqui do Mato Grosso do Sul? Então é dessa forma que a gente faz a estaquia. Estacas são clones, então essas plantas elas vão ser idênticas à planta mãe, tá? Um outro método que a gente falou na nossa aula foi a divisão de toceira. Então aqui a gente tem uma toceira enorme de capim-cidreira, certo? Eu não vou destruir essa. Então essa aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Tá vendo? É uma toceira bem grande. Vou fazer um toalete numa aqui, como eu chamei para vocês. Então é bem simples, olha isso. A gente retira uma toceira, isso se chama divisão de toceira. Aí nós vamos limpar, né, toda a raizinha. Ela vai ficar assim, certo? E essa toceira, ela vai para um recipiente maior, preenchido com substrato também. Então eu vou fazer aqui para vocês entenderem. É bem simples. Da mesma forma que a gente encheu. Aqui, deixa eu colocar aqui para facilitar. Acho que todos veem. Então a gente faz o preenchimento, né, da célula, que é bem maior. Vocês percebam isso. E aqui a gente vai colocar dessa forma. Ela vai se desenvolver como essa. Então aqui, isso a partir de uns 35, 40 dias, um pouco mais, ela vai ficar com essa estrutura. Olha só o sistema radicular dessa planta. Todo direcionado para o fundo, sem enovelar. Essa planta ela está pronta para ir a campo ou para ir para um vaso nesse porte. Então, esse processo de produção de mudas de plantas medicinais, ele vai permitir que essas mudas elas tenham qualidade a campo, que elas produzam a campo e no momento certo elas vão a campo. Normalmente, tanto para a semente quanto para as estacas, elas vão permanecer na casa de vegetação por pelo menos 45 a 60 dias. O substrato comercial, ele vai dar suporte para essas plantas por esse período. A partir daí, elas vão precisar ser transplantadas para um recipiente maior. Porque a energia aqui e a nutrição, ela não vai suportar por mais de 60 dias a nutrição dessas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido esclarecedora e que essa oficina possa se multiplicar para que vocês consigam, sim, produzir mudas de plantas medicinais no local em que vocês residem. Muito obrigada!